Oi galerinha, tudo bem com vocês? Então vamos começar? Hoje eu acho que vai ser um dos assuntos muito questionados e até mesmo interrogados por mim na época que eu estava pesquisando em qual agência ir. Eu vou deixar para vocês aqui informações sobre agências que eu estava pesquisando na época que eu fui escolher qual agência ir para fazer o intercâmbio de au pair. E até para ajudar mesmo para vocês irem pesquisando também, chegarem à conclusão de qual seria a melhor agência para vocês fazerem esse tipo de intercâmbio. Então, depois que eu fiquei sabendo do canal do Cabide Colorido a respeito desse intercâmbio, eu tive como referência a agência da Michelle, que foi a World Study, e a partir daí eu fui pesquisando em canal do YouTube, na internet, informações sobre isso. E daí eu fui puxando, quando eu joguei au pair no Google mesmo, foi aparecendo agências que trabalhavam com esse tipo de intercâmbio. E aí as agências que eu pesquisei na minha cidade foram a World Study, a CI, a Experimento, a STB e a CC, que eu falei com eles por e-mail. Mas todas elas eu descobri na internet, ou pesquisando no YouTube, ou jogando mesmo no Google. Foi aparecendo as agências, né, mais pesquisadas e aí foi saindo o site de cada uma. Então, a CI é uma agência no Brasil que trabalha com intercâmbios e outros tipos de viagem. Ela tem uma parceria, vamos dizer assim, ela é uma das representantes da Au Pair Care, que a gente chama normalmente nas redes sociais de APC. Então, ela que auxilia os brasileiros a darem entrada nesse programa com a empresa da Au Pair Care. Então, assim, vocês vão perceber conforme os vídeos, conforme eu for falando, que tem uma agência no Brasil e essa agência ela vai representar a dos Estados Unidos. Ela que vai fazer essa interligação entre nós brasileiros para fazer o intercâmbio nos Estados Unidos. Então, uma delas é a CI, que tem a parceria com a Au Pair Care. A outra que eu fiz a pesquisa também foi a STB, que também é uma das parceiras da Au Pair Care. Ela também representa a Au Pair Care aqui no Brasil. Tem a World Study. A World Study ela tem duas agências, a InterExchange e a Au Pair Care. Então você, quando der entrada ou for pesquisar na World Study mesmo com os agentes de lá, vocês vão reparar que lá eles têm um convênio com duas agências. E essas duas agências vão ter basicamente as mesmas regras, os mesmos requisitos que eu fiz no vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui embaixo também. E o que vai mudar é só alguns tipos de exigências, né? Que uma pode ser que exija carteira de motorista permanente, outra que já aceita provisória, enfim, esses detalhes que foi falado no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui embaixo. E a outra que eu pesquisei foi a Experimento, que ela tem a parceria com a Au Pair in America, que é outra agência dos Estados Unidos que também faz esse programa de au pair. Então, a Experimento que vai estar auxiliando os brasileiros para dar entrada no programa de au pair com a Au Pair in America. E a Au Pair in America, normalmente a gente chama nas redes sociais de APIA. E a outra agência que eu também pesquisei na época que eu fui escolher foi a Cultural Care. Só que no caso a Cultural Care não tem na minha cidade, então foi por isso que eu falei com eles por e-mail, porque eles não têm representante na minha cidade. Só que uma diferença da Cultural Care para outras agências dos Estados Unidos é que a Cultural Care ela não usa outra agência de intercâmbio ou outra agência de viagens para estar fazendo essa intermediação do trabalho deles, né? A Cultural Care, ela mesma tem a sua própria rede aqui no Brasil, ela mesma tem uma empresa, né, que tem o mesmo nome, que é Cultural Care, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Então, eles não precisam de terceirizar esse tipo de serviço, né? Eles mesmos se organizam entre si, entre a própria empresa, que se chama Cultural Care. E nas redes sociais nós falamos muito em CC. Então, essas foram as agências que eu pesquisei na época que eu estava escolhendo a minha agência. Depois que eu fiz a minha escolha, eu reparei que tinham outras agências. Vocês vão ver que tem muitas agências espalhadas pelo mundo inteiro. Mas essas são as mais conhecidas. Nos grupos mesmo de Facebook, vocês vão perceber que são as mais faladas, que são as mais conhecidas pelos brasileiros. Lógico que vocês vão encontrar outras também. Descobri outras agências aqui depois que eu fiz a minha escolha, que era a Travel Match, que tem a parceria com a InterExchange,
que a InterExchange também tem na World Study, então já seria duas opções para vocês verem, caso vocês escolham a InterExchange ou até mesmo uma das agências aqui no Brasil, pois a InterExchange tem na World Study e na TravelMatch. A APC, como eu havia dito, tem na CI, na World Study e na STB. Isso na minha região. Dependendo da região, vocês vão encontrar outras parceiras dessas empresas do programa de au pair. Aqui no caso de Brasília, que é onde eu moro, as que eu pesquisei, que eu tive conhecimento na época, foram essas. A TravelMatch e a IASIS, que são outras que eu descobri depois que eu fiz a minha escolha, elas, se eu não me engano, situam em São Paulo e tem parceria com a InterExchange. Então, assim, vai depender da escolha de vocês, vai depender mesmo da pesquisa que vocês vão fazer durante esse tempo para você escolher qual agência será melhor para o seu perfil, tanto financeiro como pessoal, enfim. Eu vou contar para vocês no próximo vídeo a respeito de como foi essa minha escolha e o porquê que eu escolhi a agência que hoje eu estou sendo au pair. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.